Bem-vindos ao De Fato. Imagine o seguinte: você está voando a 30 mil pés, mas de repente alguém que também estava no voo acaba falecendo. O que acontece com essa pessoa? Ela é jogada para fora do avião ou é armazenada em algum lugar? Bem, aperte os cintos e venha comigo descobrir exatamente o que acontece. Senhoras e senhores, estamos prestes a decolar em um voo de apenas ida para o conhecimento. Então inscrevam-se no canal e ativem as notificações. Tenham um bom voo. Você pode estar pensando: cara, fala sério, ninguém morre em aviões. Mas, de acordo com os comissários de bordo, isso é muito mais comum do que você imagina. Por exemplo, há um mês, uma mulher de 34 anos faleceu em um voo de Los Angeles para Melbourne. Havia 2 médicos a bordo, mas eles não conseguiram salvá-la. E há um ano, uma mulher britânica faleceu em um voo do Paquistão para o Reino Unido. Nesse caso, os passageiros tiveram que ficar sentados com seu corpo por 2 horas na pista. E isso porque, por algum motivo, os paramédicos não conseguiram entrar no avião. Mas qual é o procedimento real para quando isso acontece? Bem, na realidade, cada empresa trabalha diferente. Alguns aviões maiores e mais luxuosos têm algo chamado armário de cadáveres. Trata-se basicamente de um grande armário que pode transportar um corpo de tamanho médio. Por exemplo, o Airbus A340 da Singapore Airlines tinha esses armários para cadáveres. Mas a maioria dos aviões menores e menos luxuosos não tem esses armários. Nem todos os comissários de bordo são treinados para lidar com essa situação. Todas as companhias aéreas europeias têm de cumprir as normas de segurança da União Europeia. Isso inclui ser treinado para usar desfibriladores e procedimentos de primeiros socorros. Nos Estados Unidos, as coisas são um pouco diferentes e as companhias aéreas escolhem seu próprio treinamento. Mas, na maioria dos casos, o que acontece com um corpo que faleceu é que ele será movido para uma fileira vazia. Se não houver fileiras vazias disponíveis, ele será transferido para a classe executiva. Imagine só, pagar pela classe executiva e sentar-se ao lado de um cadáver. Além disso, às vezes, os corpos são cobertos com um tapete ou um lençol, se houver um disponível. Uma comissária de bordo chamada Annette Long disse ao Business Insider: "Eu provavelmente colocaria um cobertor sobre a pessoa." Ela disse que faria isso para que as pessoas não olhassem ou tirassem fotos do corpo. Afinal, os comissários de bordo querem garantir que haja dignidade e respeito se alguém falecer durante o voo. Mas você sabia que os comissários de bordo têm um código secreto para dizer se alguém faleceu a bordo? Esse código é Jim Wilson. Se você ouvir o piloto ou os comissários de bordo mencionarem o nome Jim Wilson, significa que alguém faleceu no avião. Afinal de contas, 50 mil cadáveres são transportados todos os anos, portanto eles precisam ter um apelido. Dessa forma, é possível falar sobre o passageiro sem incomodar o público. Assim, eles podem dizer: "Por favor, sentem-se enquanto retiramos o passageiro Jim Wilson de seu assento." Ou eles podem dizer que um comissário de bordo é necessário para lidar com Jim Wilson. Mas já houve algum caso relatado de pessoas que faleceram durante um voo? Bem, a resposta é absolutamente. Em 1º de abril de 2019, uma passageira faleceu em um avião da Qantas. Ela era australiana e tinha 34 anos, e faleceu apesar de 2 médicos estarem no avião. Ela estava indo de Los Angeles para Melbourne, sua casa, e os médicos tentaram salvá-la no avião. Outros passageiros do voo expressaram seu choque nas mídias sociais. Uma pessoa escreveu no Snapchat: "Alguém realmente faleceu no meu voo de volta para casa. Muito triste." Também em março deste mesmo ano, uma avó britânica de 63 anos faleceu. Ela teve um ataque cardíaco em um voo da EasyJet, mas a família diz que não culpa a EasyJet. A mulher, chamada Anne Rudkin, estava voando do Reino Unido para Málaga, na Espanha. E ainda nesse mesmo ano, um pai de 36 anos estava viajando do Reino Unido para a Nova Zelândia. Ele estava com sua esposa e 2 filhos pequenos, mas faleceu. O avião teve que parar em Dubai, e o homem chamado Simon foi retirado da aeronave. Um outro caso aconteceu alguns anos atrás. Em 2014, uma mulher de 23 anos faleceu durante um voo. Ela estava indo de Londres para a cidade de Nova York. E nesse voo, novamente, um médico estava a bordo e tentou ajudar, mas seus esforços foram infrutíferos e ela faleceu, apesar de ter apenas 23 anos. Recentemente, alguém perguntou no site de perguntas e respostas o que acontece quando alguém morre em um avião, e uma mulher chamada Sue Jackson respondeu contando sua própria história sobre o marido. Ela disse: "Meu marido faleceu durante um voo de longa duração da Nova Zelândia para Los Angeles. Eles estavam na classe executiva. Ele dormiu e nunca mais acordou. Aparentemente, ele faleceu devido à falta de oxigênio no pulmão. Quando isso aconteceu, um médico que estava a bordo veio tentar examiná-lo e tentar salvar sua vida. Infelizmente, não funcionou e o marido de Sue não pôde ser salvo. Então, em vez disso, o corpo dele foi coberto com um cobertor e ela ficou deitada ao lado dele até a aterrissagem. O avião foi totalmente esvaziado, exceto por ela e seu marido junto da tripulação. Mas, em seguida, muitas pessoas embarcaram no avião. A polícia, os paramédicos, os funcionários da alfândega
alfândega, o médico legista, a imigração e a gerência da companhia aérea. Ele foi então colocado em uma maca e levado para um hospital próximo. Aparentemente, em seu atestado de óbito, o local da morte diz voo NZ5 e, aparentemente, quando isso aconteceu, Sue recebeu até mesmo um cuidador durante o voo. Essa pessoa ficou com ela durante todo o voo e se certificou de que ela estava bem, pois o que aconteceu foi muito triste e chocante. A história de Sue Jackman é realmente triste, mas mostra exatamente o que acontece quando alguém morre em um avião. Bom, acho que é isso por hoje. Muito obrigado por ficar até o final do vídeo. Diz aqui nos comentários, você já voou de avião? Se sim, aconteceu algo incomum durante o voo? Eu adoraria saber a sua história. E quem sabe, ela pode até aparecer em algum dos nossos vídeos. Deixe o like se gostou e inscreva-se no De Fato. Até a próxima!